Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, e a gente está indo para nossa 19ª videoaula. Já foram bastante. Tô começando a acostumar. Então vamos lá. Na semana passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre as fábulas e iniciamos, né, o projeto das fábulas. E a gente leu 2 textos, que foi o Ratinho, o Rato e o Galo, e o Rei dos Macacos e os Dois Homens. Então agora a gente vai conhecer mais 2 fábulas, tá? Hoje vai ser a Raposa e o Corvo, e a Cegonha e a Raposa, e a gente vai fazer o estudo do texto. Eu recebi algumas perguntas de alguns alunos sobre a moral, né? Então, alguns alunos me perguntaram o que era moral. Então, a gente vai trabalhar bastante nisso, porque é a principal característica das fábulas, tá? Então, a moral é um ensinamento que o texto traz, que a história traz. Então, por exemplo, quando a gente fala da história da lebre e da tartaruga, em que a lebre chama a tartaruga para fazer uma corrida, sabendo que ela, já por característica, é mais veloz que a tartaruga. E a tartaruga acaba aceitando e a lebre vai meio que achando que a corrida tá ganha, né? E ela vai tirando um sarro com a situação. Então ela para no meio do caminho, ela cochila, ela bate um papo, enquanto a tartaruga tá lá se empenhando. Ela não parou um segundo. Só que em determinado momento, a lebre ela acaba dormindo, achando, eu vou cochilar um pouco porque ela nunca vai me alcançar. Então tá se gabando aí, né? E aí a tartaruga percebe, alcança a lebre tá dormindo, ela passa pela tartaruga e vence a corrida. Quando a lebre se dá conta, a corrida já tava sendo vencida pela tartaruga. Quando a lebre se dá conta, né? E aí, qual que é o ensinamento que traz essa fábula? Que você não deve menosprezar o outro, que você não deve achar que só porque você normalmente vence, você sempre vai vencer. Porque não é assim na vida, a gente sempre tem momentos em que a gente vence e outros que não. Algumas pessoas, elas têm algumas habilidades e outras têm outras, né? Então, no caso, a tartaruga foi perseverante. Ela se manteve ali, mesmo sabendo que o outro animal, a característica da lebre, era ser mais rápido. Então, isso é uma moral, é um ensinamento que a história traz, tá? E isso é muito presente em todas as fábulas, é a maior característica das fábulas. Então, a gente vai fazer a leitura do texto 1, que é a raposa e o corvo, e da cegonha e a raposa. E eu gostaria muito que a gente tivesse um pouco de atenção nas características dos personagens. Então, antes de começar a ler, a gente tem que perceber que os 2 textos têm um animal em comum, que seria a raposa. E qual é a característica de uma raposa? Por que uma raposa ela normalmente é conhecida? Então, a gente sabe que a raposa ela é astuta, ela é matreira, esperta, ela vai sempre dar um jeito de conseguir as coisas, né? Ela é predador. Então, a gente tem essa característica aí, tá? Então, vamos fazer a leitura, ok? Na página 180 do Ler e Escrever, certo? Atividade 2B. Então, vamos lá. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. O que é bajular, né? É ficar elogiando, ficar puxando o saco, né? Esse seria o termo certo, mais conhecido pela gente. Puxando o saco. E o corvo foi acreditando, né? Então, ó senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Então, olha só, o que a raposa queria? Já está sendo falado ali. Ela queria se apoderar do queijo do corvo. Então, ela utilizou uma estratégia. A estratégia foi bajular o corvo, né?
Acreditando nos elogios, que aí no caso o corvo foi bem inocente, né? O corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz, mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Então, assim, ele tava com o queijo na boca. Todo mundo sabe que o corvo tem um canto um tanto questionável em questão de beleza, né? Mas, para mostrar que ele era tão belo quanto a raposa estava dizendo, ele foi cantar. Só que ele esqueceu que ele estava com o queijo na boca. O queijo caiu. Mas que depressa a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral da história. Para o homem tolo, a fábula é oportuna. O que isso quer dizer, né? Que para o homem tolo, para o homem inocente, ignorante, que não sabe das coisas, qualquer historinha que contem para ele, ele vai acreditar. E foi o caso do corvo. Ele foi tolo, né? Foi inocente. E ele acreditou na historinha da raposa, certo? Então, qual seria a lição aí? Não acreditar em qualquer historinha. Vamos lá. Próximo texto. A cegonha e a raposa. Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Então, pensa na situação. Como que é uma cegonha? A cegonha tem aquele bico bem comprido, né? Como é que a cegonha vai comer num prato raso, como se fosse um prato, uma pedra, comidas moles? A raposa vai lamber, mas a cegonha não tem como, ela tem um bico bem comprido, né? Ora, a cegonha, com seu bico longo, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Foi bem chata essa cegonha, essa raposa, né? Ela foi bem... Foi uma pessoa bem chata com ela. Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Olha só, o momento da vingança. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Olha só, ela virou o jogo, né? Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. Isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro na sala de aula, né? Não faça com o coleguinha o que você não quer que façam com você. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E a cegonha deu uma lição na raposa. Então, vamos fazer o estudo, certo? Então, olha só. Vamos observar, discutir e anotar sobre os personagens. A característica atribuída ao corvo. Então, lá no texto, como que o corvo ele se apresentou, né? Ele era esperto? Não muito, né? Então, eu quero que você coloque as palavras que descrevam as características do corvo. Tolo, inocente e assim vai, tudo bem? E qual a característica atribuída à raposa? Tá? Então, aí tem bastante também. Utilizem as palavras mesmo, tá? C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Então, aí vocês vão me dizer, as características são as mesmas? E eu quero que você me explique, tá bom? Me explique, por favor. D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstraram essas características da personagem? Então, normalmente, o corvo, ele é inteligente, ele é astuto. Mas na fábula, essas características foram apresentadas a ele? Explique também, ok? Bom, 3. Comparação entre as fábulas. A raposa e a cegonha e a raposa e o corvo. Então, aí vocês têm um quadro de comparação, igual aqueles que a gente fez na semana passada, tá? Então, vocês têm diferenças e semelhanças. O que são diferenças? É o que tem de diferente, tá? Semelhanças é o que tem de parecido, de igual. Então, vocês vão preencher o quadro, texto 1, texto 2, vão colocar os personagens da história, características das personagens, então vão citar
palavras que expressem essas características, certo? Então, esperto, astuto, tolo, matreiro e assim por diante. Vocês vão fazer um resumo muito rápido do que acontece na fábula, né? E depois o que foi entendido da moral, qual lição, como é a lição. E forma como a história é contada, certo? E na 4 você vai dar a sua opinião. Se você concorda com a moral das duas fábulas, se você concorda com aqueles ensinamentos e vai justificar para mim, certo? Não é sim ou não. É sim, concordo. Por que isso, isso, isso? E você vai explicar, ok? Certo? Então tá bom. Próximo vídeo, matemática, ok? Até já.